Professor Pitanga, prazer muito grande estar nessa live maravilhosa, nesse bate-papo aqui. Professor Carlos Tuxa, colega também de Educação Física, também, claro, é evidente, o nobre colega de Educação Física. Olha bem, o quadro, quando a gente busca o atleta, é porque realmente ele não tem aquele quadro das doenças que são acometidas, que o Covid ele há uma facilidade de buscar, né? Geralmente o jogador, o atleta, ele não tem a diabetes, ele tem o problema de pressão alta, e realmente as pessoas, porque no início da Covid se levou para o quadro da idade, as pessoas com a idade mais avançada. E a gente viu no decorrer do tempo que jovens, até crianças também, pegaram a Covid. Agora, o caso que leva essa Covid a trazer essa fatalidade maior são nas pessoas que realmente têm alguma comorbidade e outro tipo de doença. Não, perfeito, sua observação é perfeita. Obrigado aí pela sua referência, é um prazer também poder estar dialogando aqui com vocês. Mas, na verdade, as comorbidades são, sim, um fator de risco muito forte para agravamento de quadro clínico, né? E como vocês sabem, você comentou aí agora, o fato da pessoa ser ativa fisicamente, até mesmo independentemente de ser atleta, mas o simples fato de você ser ativo fisicamente, você tem uma menor probabilidade de ser hipertenso, de ser diabético, de ser obeso, né? Todas essas variáveis, ou essas comorbidades, como você bem citou, que são fatores de risco, né, para agravamento de quadro clínico da Covid-19. Então, isso, na verdade, é um dos fatores que vem sendo colocados como o porquê que o atleta, porquê que o indivíduo mais ativo fisicamente, ele tende, veja o que eu estou falando, tende a evoluir para quadros menos graves da doença. Obviamente, não significa dizer, ó, eu vou ser ativo fisicamente e eu nunca vou ter doença nenhuma. Claro que não é isso, né? Mas a probabilidade, aí eu falo agora epidemiologicamente, a probabilidade de você, ao ser ativo fisicamente, ao ser atleta, você agravar o quadro clínico por Covid é pequena. Existe possibilidade? Existe, mas é muito remota. É a mesma coisa, o cara nunca fumou e teve câncer de pulmão, né? Acontece? Acontece. Porém, a probabilidade de alguém que nunca fumou ter câncer de pulmão é muito menor do que a probabilidade de alguém que é fumante vai ter o câncer de pulmão. Então, a relação da atividade física, do ser atleta com Covid, é mais ou menos essa. Não isenta você de vir agravar seu quadro clínico, porém, a probabilidade é remota, é muito pequena, né? Por isso que a gente está chamando a atenção da importância dessa prática da atividade física, tanto para aqueles que são atletas, que aí já são, principalmente quem é atleta profissional, né? Que tem que fazer mesmo, é um trabalho, mas mesmo não atleta profissional, esse que a Sociedade de Cardiologia chama de praticante esportista, né, recreacional, é fundamental que a população seja incentivada a continuar a prática da atividade física no período da pandemia. Pitanga, em relação à erisina, qual a função da erisina relacionada à Covid? E também, se eu não me engano, na live você falou que tinha 2 estados que, no quadro clínico, que a morte foi bem menos do que os outros estados. Quais são esses estados? Na verdade, a gente está fazendo um levantamento com uma base de dados do Ministério da Saúde, né, uma base de dados aberta, qualquer um pode acessar, que é o Vigitel, que é um sistema de vigilância epidemiológica, onde nesse sistema você tem a prevalência da atividade física em todas as capitais brasileiras, e no próprio site do Ministério da Saúde você tem o número de óbitos por capitais, por qualquer cidade, né? Mas a gente está analisando por capitais. Número de óbitos ajustados por cada 100 mil habitantes e a letalidade da doença. A letalidade é o número de pessoas que foram a óbito dividido pelo número de pessoas que foram contaminadas. Quanto menor a letalidade, melhor, né? Porque você vai ter pessoas contaminadas, porém não vão ir a óbito, né? Então, o que é que a gente está vendo? A gente vai estar encaminhando para publicação essa semana ainda esse artigo, é que nas capitais brasileiras, onde a prevalência da atividade física é maior, existe menor número de óbitos por Covid-19,
menor número de óbitos por Covid, mesmo quando você ajusta por cada 100 mil habitantes, e menor letalidade da doença. Você tem uma ideia, a capital brasileira hoje que tem a maior letalidade da doença é o Rio de Janeiro, chega ali a 7, 8%, ou seja, a cada 100 pessoas que contraem, 7, 8 vão a óbito. E a prevalência da atividade física no Rio de Janeiro, por essa base de dados do Ministério da Saúde, é pequena. Já ao contrário de Palmas e Florianópolis, que são as duas capitais brasileiras que têm o maior número de pessoas que praticam atividade física, a maior prevalência de atividade física no Brasil. E, coincidentemente, nessas duas capitais, você observa o menor número de óbitos quando ajustado por 100 mil habitantes, e, melhor ainda, menor letalidade. Por exemplo, em Florianópolis e em Palmas, a letalidade da doença Covid-19 é menor do que 1%, é 0,7%, 0,8%, enquanto no Rio de Janeiro é 8%. Né? Então, isso tem nos chamado bastante atenção, e é mais uma situação que a gente está colocando para dizer que a prática da atividade física, tanto a nível de competição quanto a nível recreacional, é muito importante nesse momento de pandemia. E a questão que você colocou da irisina, que é um hormônio que é secretado pelos músculos, né, durante a atividade física, e ele parece proteger, né, as pessoas do quadro inflamatório, porque o maior problema da Covid-19 é a inflamação, né? Porque você vai ser acometido pela doença. Aí seu sistema imunológico entra em ação para fazer a defesa, né? Aí aquela briga entre o vírus e o nosso sistema imunológico, muitas vezes provoca uma inflamação. E essa inflamação é que é o problema, que ela aí vai ser direcionada para os órgãos, para os pulmões, para coração, para outros órgãos, fígado, rins, e isso pode agravar realmente o quadro clínico. E a irisina parece... isso obviamente ainda é um dado inicial lá do pessoal da USP de São Paulo, parece inibir essa possibilidade da inflamação. E como é um hormônio secretado pelo exercício, pelos músculos durante o exercício, parece ser né? A gente tem ainda várias possibilidades para explicar esse fenômeno, mas parece ser uma das explicações de por que as pessoas mais ativas, as pessoas que praticam esportes, elas sejam menos propensas a fazer agravamento de quadro. Aqui é uma matéria lá da Europa, em que um especialista de Paris, ele comentando sobre os jogadores do Paris Saint-Germain que tiveram Covid-19, que alguns estavam parecendo sombra deles mesmos. Ele citou o caso do Mbappé, que é conhecido pela potência, pela velocidade, é um dos jogadores mais rápidos do mundo, mas que não estava conseguindo manter essa velocidade. Ele sentiu uma fadiga muito mais rápido. E aí a gente fica com essa questão. Passado o tempo que ele teve a Covid-19, será que essas sequelas podem ser eternas ou será que é algo passageiro? Porque a gente sabe que nas equipes de futebol, quando um jogador tem Covid, o clube trabalha para ele voltar o mais rápido possível. Então a gente vê que jogador se recupera diferente das pessoas normais. Tem gente que tem Covid e fica 15, 20 dias fazendo tratamento. Jogador não, 10 dias ele já retornou da Covid, já está lá treinando e correndo. Então, essas sequelas podem ser eternas ou seriam passageiras? Valeu, meu amigo Rony, obrigado aí pela pergunta. E eu quero mandar um grande abraço aí para o meu amigo Robério Chaves também, que está aí nos assistindo, né? Então, pessoal, na verdade, a gente conhece muito pouco, a gente tem muito que aprender ainda com a tal da Covid, né? A gente não tem muita coisa que a gente possa fazer afirmações assim muito concretas, ainda é cedo, né? Realmente, o que você coloca aí é algo que está se observando, porque, como eu falei no início, essas sequelas podem afetar tanto o sistema cardíaco, quanto o sistema pulmonar, quanto o sistema digestivo, quanto o sistema muscular, né? Então, se o atleta tem algum tipo de... afetou o seu sistema cardiovascular e o seu sistema muscular, ele pode ficar com fadiga realmente. Isso tem sido relatado, né? A fadiga pós-Covid. Quanto tempo essa fadiga pode perdurar, realmente a gente não sabe ainda responder.
né? É algo que a gente precisa acompanhar mais os casos que estão aparecendo para poder ter informações mais claras. O fato é que a fadiga, sim, é uma variável, uma sequela, né, que vem sendo observada. Agora, o que alguns autores já colocam hoje é que essa sequela é observada, inclusive, em pessoas que tiveram os casos leves da Covid-19, porém, elas são mais prevalentes, ou seja, elas acontecem de forma mais significativa nas pessoas que tiveram quadros moderados e graves da doença. Mas não isenta, isso é bom deixar claro, que mesmo as pessoas que tiveram quadros leves tenham a sequela da fadiga muscular, assim como é a questão do paladar, do olfato, né? Tem pessoas que tiveram Covid e até hoje não retornaram os 100% da plenitude de paladar e olfato. Não se sabe muito bem quanto tempo isso pode perdurar. O que é que está se buscando, então? Tratamentos, né? A fonoaudiologia tem buscado alternativas, e no caso do jogador de futebol, tanto a educação física quanto a fisioterapia, que nesse caso aí trabalha com a reabilitação também, podem entrar com tratamentos que não estão bem delimitados ainda, né, pessoal? A gente precisa ainda de ter mais tempo para conseguir delimitar o que é que realmente... A própria suplementação, né, pode também ajudar, mas esse seu relato é um relato que realmente tem sido observado, sim. Pitanga, também quando se fala em atividade física moderada, eu acho que essa daí para a Covid seria mais interessante, é a opinião que eu tenho, em relação à atividade física de alto rendimento, porque na atividade física, do exercício de alto rendimento, há uma queda do sistema imunológico. Isso aí não deixa já um espaço para a Covid, não? Perfeito, Carlos Alberto. Boa, excelente colocação. Na verdade, assim, desde o início da pandemia, há um ano atrás, quando a gente começou a escrever e recomendar a atividade física, a gente comentou isso que você fala, né? Que o recomendado era atividade física moderada. Por quê? Tanto a atividade física moderada quanto a vigorosa promovem uma imunomodulação positiva do sistema imunológico. E a vigorosa, inclusive, provoca essa imunomodulação maior ainda, ou seja, você tem todo o seu sistema imunológico mais ativado durante a atividade física. Porém, o grande problema é o pós-atividade física, onde, quando você faz a atividade física moderada, durante a recuperação após o exercício, você não tem nenhum tipo de situação indesejada. Porém, na atividade física vigorosa, no pós-exercício, você entra no estado de imunossupressão, ou seja, seu sistema imunológico fica debilitado. E tem um mecanismo que, inclusive, é chamado de janela aberta, né, que é um período que pode variar de 4 a 24 horas pós-exercício, aonde o seu sistema imunológico fica totalmente não, mas fica bastante debilitado. E isso poderia provocar com que as infecções virais, poderia não, isso já se sabia antes da Covid, né? Isso pode provocar que as atividades, as infecções acometessem as pessoas de forma mais consistente. Porém, desde lá do início, nós vimos também que essa recomendação era para pessoas recreacionais, como diz de novo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Para o atleta que já estava acostumado a fazer atividade física de intensidade elevada, forte, vigorosa, esse mecanismo ele não era palpável, não era algo que a gente pudesse colocar como sendo algo que deveria ser levado em consideração. Mas o que você fala para o atleta recreacional, para essa pessoa que faz atividade física buscando saúde, mas que não é atleta, essa recomendação, ela continua vigente. A gente recomenda a atividade física na intensidade moderada por essas questões que foram colocadas. Porque geralmente eu tenho um hábito de falar para o aluno meu, olha, vai fazer exame de sangue, não vai fazer atividade física ou exercício físico, evidente, 24 horas, porque na hemograma o leucócito vai cair. Aí é o momento que o sistema imunológico dá uma queda. Exatamente. Porque quanto mais intensa é essa atividade, essa queda ela é mais significativa. Perfeito. Excelente observação.
Tá, o nobre colega aí, o Pitanga, dizer assim para você que essa parte hoje da educação física, ela evoluiu muito, né? Daquela prática do passado, mas a gente tem visto aí que realmente quando você faz qualquer prática do esporte, é claro e evidente que seu sistema imunológico ele fica mais protegido de qualquer tipo de ataque por qualquer doença. Mantém sempre essa base, essa pegada continua firme nesse estudo? Sim, sim, inclusive, Toninho, né? A gente hoje tem alguns trabalhos também já publicados, nós publicamos um artigo com relação a isso também, mostrando, a gente agora está todo mundo aí na vacina, né? A vacina já começou no Brasil e está todo mundo querendo tomar a vacina. E o que a gente publicou recentemente também na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano é que existem vários trabalhos mostrando que a atividade física tem um efeito, inclusive, em potencializar o efeito da vacina. Você veja que interessante, né? Isso foi visto muito claramente quando teve lá a pandemia do H1N1, né? Da influenza, lá nos idos ali de 2010, aonde depois daquela pandemia que a vacina foi criada, e hoje em dia, como vocês sabem, a vacinação de influenza ela acontece anualmente no Brasil, né? Principalmente para os idosos, mas vários trabalhos foram publicados mostrando que quando você comparava, por exemplo, o idoso ativo com o idoso sedentário e vacinava os dois, o efeito da vacina sobre o sistema imunológico era muito maior no ativo fisicamente. Veja que interessante, né? E, obviamente, como a vacinação para a Covid começou agora, a gente não tem essa informação ainda, mas se supõe, como são infecções com características virais muito similares à influenza, o H1N1, o Covid-19, está se supondo que esses resultados vão ser encontrados também agora na Covid-19, ou seja, além da atividade física ser bom para melhorar o nosso sistema imunológico, como você bem colocou, ainda tem esse efeito de poder maximizar o efeito da vacina. Veja que interessante, né? Não só em tempo de duração, como também em efetividade, né? Fazendo com que tivesse a maior proliferação de macrófagos, de linfócitos, né? No ativo fisicamente. Com isso, fazendo com que a vacina fizesse um efeito mais significativo nas pessoas que são ativas fisicamente. Isso foi visto, inclusive, em atletas. Foi visto muito em idosos, né, na vacinação com influenza, foi visto no mundo todo, tem vários trabalhos publicados, mas é um outro dado que nos chama bastante atenção e que reforça a importância da prática regular da atividade física com relação ao nosso sistema imunológico.